Boa tarde, tudo bom? Olha a gente aqui de novo para fazer mais uma live sobre saúde emocional. Como eu falei, toda terça, quinta e sexta, meio-dia e 15, a gente vai estar fazendo uma jornada da saúde emocional. A gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre saúde emocional e todos os assuntos que vocês vierem trazendo para cá. Tá? E o que eu queria falar para vocês? Hoje a gente vai estar falando sobre frustração. Frustração é algo que todos nós passamos, né? Todos nós temos algumas frustrações na nossa vida. E a gente vai estar falando hoje sobre frustração. E antes de começar essa live, eu queria falar para você o seguinte: se você quiser ganhar um e-book sobre frustração, tudo sobre frustração, as causas, como você superar as frustrações, como você elaborar isso na tua vida, o que você precisa fazer? Você precisa entrar no meu grupo de WhatsApp, que lá a gente vai ter uma aula no dia 13, 14 e 15 de agosto sobre saúde emocional, que a gente vai tratar seu relacionamento, a gente vai tratar a sua vida emocional, a gente vai tratar a sua vida financeira, suas frustrações na sua área profissional, e a gente vai assim pegar isso e mostrar para vocês a direção, o caminho que você tem para sanar os seus problemas, as suas dificuldades, aquilo que você tem de conflito. Então você precisa estar no grupo e precisa compartilhar essa live com 3 pessoas. Compartilhou com 3 pessoas, está no grupo, me manda no inbox: Sandro, eu quero que eu mando para você um e-book sobre frustração. Primeiramente vamos fixar o comentário aqui: frustração. Pronto. Fixamos. Esse assunto foi um assunto que até a paciente minha deu a sugestão da gente estar falando sobre isso, entendeu? Sobre frustração. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, a gente tem as nossas frustrações. Todos nós nos frustramos. Só que existe um outro detalhe também. Além da gente se frustrar, a gente não pode esquecer que nós também frustramos as pessoas. A gente também coloca as pessoas numa situação que elas ficam frustradas com a gente, com as nossas atitudes. Então a tendência é que a gente ache que só a gente fica frustrado, mas não ficamos. A gente percebe que nem tudo nós vamos agradar, nem tudo nós vamos fazer da maneira que o outro acha que é certo, nem tudo a gente vai fazer da maneira que agrade ao outro. Então, como nós nos frustramos, a gente também tem tendência e acontece da gente frustrar o nosso próximo. Falou? Então vamos começar a entender aqui como funciona isso na nossa vida. A gente parte do princípio que quando a gente era pequenininho, a gente nasceu, nada frustra a gente. A gente chorava, a mamãe dava peito, a gente mamava. E a gente começava a crescer e tudo a gente queria. Chorava, dava comida. Chorava, dava remedinho. Chorava, e a gente foi tendo 2, 3 anos. Não vou entrar muito na parte técnica aqui, mas assim, falando com bastante abrangência, tudo que a gente quer, a gente tem. Até nós chegarmos no momento que é uma teoria da psicanálise, da castração, que fica ali em torno entre dos 5 anos, 5 e pouco, até os 8 anos. Que a castração vem através da mãe, e também não vou entrar nesse mérito aqui. Se você depois quiser, você manda um inbox para mim que eu vou estar fazendo uma live especificamente sobre isso, castração, complexo de Édipo, declínio, complexo de Édipo, o introjetar do superego. Então essa é uma parte mais técnica um pouquinho. Mas ali naquele momento a gente tem a primeira frustração da nossa vida, que é a castração, que a gente chama, né, na psicanálise. Por sinal, eu até deixei uma colinha aqui. Frustração na definição da psicanálise é o estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. O que é pulsional? Que vem do nosso id, ou então chamado de inconsciente. A gente quer alguma coisa e nós somos frustrados. Então ali na castração que eu falei, que é nesse período, nós temos a nossa primeira frustração, que a gente entende que alguma coisa a gente não pode ter, que a nossa mãe é do nosso pai, nosso pai é da nossa mãe, não é nosso. Então a gente precisa conviver ali naquele ambiente
e sabendo que nós fomos frustrados. Dali para frente, você vai ser introjetado em você todas as suas, os seus limites, os seus, o chamado superego, né? Aquilo que você realmente tem como limite, tem como ética, tem como moral, para você poder seguir a tua vida dentro daquilo. Dependendo da maneira que isso foi introjetado em você, dependendo da maneira que isso foi colocado em você, aí sim você vai lidar com as frustrações da tua vida de uma maneira ou de outra. Tem pessoas que lidam com as frustrações que quando elas se frustram, elas se tornam agressivas, elas começam a agredir. E tem outras pessoas que quando elas se frustram, elas ficam recuam, né? Elas entram num casulo, elas não conseguem lidar com aquela situação de uma maneira resiliente, de uma maneira que você possa realmente se posicionar para encarar aquilo ali e se reinventar. Eu acho que é essa a palavra, porque a frustração ela vem a partir do princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? Existe o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, ele vem do nosso inconsciente, ele vem do nosso id, ele é pulsional. A gente vai estar a todo momento procurando prazer para o nosso ego, procurando prazer para o nosso ser. É tão radical que eu vou desenvolver um pouquinho para vocês, que é o seguinte: quando eu estou num processo de discussão com alguém, num processo de conflitar alguém em alguma ideia, o que faz eu querer estar certo o tempo inteiro? O que faz eu querer estar com razão o tempo inteiro? É o princípio do prazer. Eu preciso me dar prazer, eu preciso me dar prazer tendo razão naquela discussão. Então, quando eu discuto com alguém e eu quero ter razão, é porque eu preciso ter prazer, me dar consistência naquilo que eu estou discutindo, naquilo que eu estou pensando. Então, eu preciso disso. Então, quando eu me torno mais maduro, dá um oi aqui para Bel Filhos, tudo bom? Boa tarde, né? Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Quando eu tenho essa discussão, eu venho para o princípio do prazer, que é o quê? É me dar prazer, me dar satisfação, me dar razão. Quando eu não tenho o meu ego muito estabilizado, não foi introjetado em mim, quando eu, na juventude, na infância, ou foi me dado muito, ou foi me dado pouco, eu tenho uma disfuncionalidade, eu tenho uma descaracterização do meu eu tenho uma desassociação do meu eu. Então eu lido com as frustrações com mais complexidade. Por exemplo, quando eu sou frustrado de alguma maneira, quando eu não alcanço o meu objetivo de alguma maneira, o que aconteceu? Aquilo me agride de uma forma que eu não consigo reagir. Eu não consigo me projetar para entender aquilo ali. Por quê? Porque lá atrás foi introjetado em mim algumas ideias, tanto de excesso como de falta, que eu não consigo entender aquela frustração como algo natural na minha vida. Porque quando a gente caminha na vida, vamos ser sinceros, arriscado a gente ter mais nãos na vida do que ter sim. É arriscado a gente ter mais negativa na vida do que coisas acontecendo, entendeu? Mas isso é uma coisa ruim? Claro que não, não é ruim. É porque a gente vai se superando, entendeu? Por exemplo, eu vou atrás de um trabalho e de repente não acontece como eu queria. Eu tenho um projeto na minha vida, não acontece como eu queria. O meu relacionamento como marido, esposa, não está como eu gostaria, entendeu? Isso tudo, vou ler uma pergunta aqui. No meu caso, desde pequena as pessoas me faziam promessas que não cumpriam. Então, isso dá uma frustração, porque você já começa desde cedo, entendeu? Ter essa questão da falta de confiança. E aí você se torna o contrário, você se torna uma pessoa sensível, mas se torna uma pessoa descrente. Você não crer mais nas pessoas, você não acredita mais.
E quando a gente vive um mundo de descrença, de não acreditar, a gente também sofre. Porque o que acontece? Tudo está debaixo da expectativa que a gente tem. Como a gente trabalha a nossa expectativa? Por exemplo, a Bel está falando aqui que no caso dela, como ela falou, as pessoas prometiam muitas coisas a ela, entendeu? Só que não cumpriam. Então, por isso que a gente tem que entender muito bem que quando a gente tem filhos, a gente tem, nós somos os gestores, né? A gente, seja lá em qual for a área, você não pode prometer aquilo que você não vai cumprir. Você tem que ser justo, você tem que ser transparente, você tem que ser mais honesto possível com a pessoa que está do outro lado, seja ela quem for, porque aquilo ali está gerando emoções naquela pessoa, está gerando conflitos naquela pessoa, porque ela cria expectativa. E o grande X da frustração são as expectativas. O que eu espero de mim ou o que eu não espero. Para você ter ideia, eu lido com pessoas, eu atendo pessoas de todas as maneiras, de todas as patologias, de todas as questões diferentes, e as pessoas elas não conseguem se posicionar por medo de se frustrar, medo de não conseguir alcançar seus objetivos, medo de chegar a um certo ponto e não alcançar. A gente olha essas atletas aí, hoje a gente está em plena Olimpíadas, e beijão pra Isadora, minha filhota, entendeu? A gente está em Olimpíadas, a gente entende, esses atletas, eles treinam 4 anos intensamente para chegar num momento lá e de repente se frustrar, e de repente ter um momento de tristeza na vida deles. Como é que eles vão lidar com aquilo ali? O pós-fracasso, pós-derrota, frustração. E o que a gente precisa entender? Que nós viveremos frustrações na nossa vida. Nós viveremos questões que a gente não vai conseguir resolver. A Abel falou também, eu até hoje tenho dificuldade de me posicionar. Por quê? Porque você fica com medo de se frustrar. E isso pode trazer, Bel, ansiedade na tua vida. Porque você fica com medo de se projetar, com medo de não funcionar, com medo de se frustrar, e isso desenvolveu o quê? Uma ansiedade, entendeu? Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso fazendo o quê? Resolvemos isso tratando, a gente tendo contato com o nosso eu, tendo contato com o que eu falei do inconsciente, tendo contato com as nossas frustrações, com aquilo que foi introjetado em nós na nossa infância, com aquilo que foi plantado em nós pelos nossos pais ou pelos nossos aqueles que cuidaram de nós, né? Para a gente saber como é a nossa atitude, como nós somos, para que a gente se torne maduro emocionalmente, para a gente ter uma maturidade emocional, para que a gente possa lidar com as frustrações. É muito engraçado quando a gente começa a ter um autoconhecimento. Eu vou falar, até porque eu não vou citar o nome, e é autorizado, eu peço meus pacientes, eles falam. Hoje cedo eu atendi uma pessoa, atendi até online, e essa pessoa estava com um problema no trabalho com uma outra pessoa, e ela acabou começando a ficar extremamente ansiosa, irritada. E aí, quando nós começamos a fazer o processo analítico, a sessão em si daquele dia, ele começou a perceber que o problema não era outra pessoa. A outra pessoa, ela estava tendo atitude que estava trazendo um sentimento para ele de frustração, um sentimento de não conseguir alcançar aquilo que ele gostaria, mas que está na outra pessoa. Então, o que aconteceu? A partir dali, ele entendeu que a maneira que ele via o quadro, a maneira que ele enxergava aquele quadro estava trazendo frustração para ele. E quando a gente fica frustrado, a tendência é o quê? A gente tomar a atitude de quê? De repulso. Como eu falei, tem pessoas que agridem quando elas estão frustradas e tem pessoas que recuam. E qual é a maneira correta disso? É a gente tratar e conhecer o nosso eu. Imagine a gente se a gente fosse recuar, e isso acontece, tá? Pessoas deixam de se progredir na vida, deixam de se impulsionar na vida em todas as áreas,
deixa de resolver aqueles problemas sentimentais, emocionais, porque elas estão frustradas, elas não conseguem ser resiliência. O que é resiliência? Superar os seus próprios conflitos, entendeu? Então, se a gente entender que nós vamos viver com frustrações, a gente vai superando aquilo, vai ressignificando aquilo. Quando a gente entende que aquilo ali que a gente se frustrou, a gente pode tirar aquilo como ensinamento. Porque quem está gritando não é a adulta, não é a adulta, é a criança, a tua criança interior que está gritando, a tua criança que está reclamando, a tua criança que está falando assim, ai meu Deus, deixa eu ficar aqui no quentinho, no escondidinho aqui para eu não me expor, entendeu? Porque nós vamos ter frustrações. Quando você sai de casa de manhã, você tem a certeza que você vai ter frustrações. De repente você vai entrar no ônibus e vai falar, ai meu Deus, eu queria ter um carro. Você vai estar no teu trabalho, eu queria ter outro trabalho. Você vai estar com um relacionamento com uma pessoa e não vai estar satisfeito. E aí como é que a gente vive? Frustrado. A gente precisa o quê? Começar a ressignificar os nossos pensamentos e começar a se projetar para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós precisamos. Quais são os nossos objetivos? E se nós não alcançarmos os nossos objetivos como nós gostaríamos de alcançar, a gente faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, até você alcançar aquilo que você queria. Entendeu? Então, precisamos fazer isso como? Conhecendo o nosso próprio eu. Eu não faço isso sem conhecer o Sandro. Eu vivi muitas frustrações na minha vida e ainda vivo, mas eu ressignifico. Eu vou até contar um negócio engraçado que vai ficar gravado. Hoje eu percebi que eu comecei a ficar com o cabelo branco, né? Aqui na sobrancelha. Mas eu tenho 50 anos, 49 anos. Em primeiro momento eu olhei assim e falei, caraca, eu tô com o cabelo branco. Me deu uma frustração, né? Mas depois eu falei, não gente, cara, que coisa bonita, o cabelo branco, entendeu? Eu comecei a contemplar, transformar minha frustração em gratidão. Falei, Senhor, que coisa boa, eu estou aqui com 49, com saúde, chegando a 50, com meus cabelinhos brancos, entendeu? Vou ficar legal. Então, a gente começa a ressignificar aquilo que teoricamente nos traz frustração, para eu me reinventar. Entendeu? Como eu falei, essa live é uma live curta, eu já vou estar finalizando, entendeu? Reinventar. Leve essa palavra com vocês hoje, quem estiver aqui e quem estiver vendo gravado, entendeu? Reinventar. Nós precisamos nos reinventar e nós precisamos usar as frustrações, ressignificando essas frustrações, entendeu? Entendendo que elas podem ser trampolim para a minha vida, para eu olhar e falar, caramba, não é isso que eu quero da minha vida, eu vou tentar novamente. Olha só que interessante para gente fechar. Quem já teve filho, ou quem a gente não se lembra, mas quem já teve filho, quem tem filho, você percebe que a criança, isso é falado demais aí nas palestras de autoajuda, na palestra de saúde emocional. A criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela cai e você levanta ela de novo, e ela vai de novo, e ela cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Entendeu? Para ela não tem limite, ela vai cair 300 vezes e vai levantar 300 vezes. Entendeu? Porque ela não tem ainda a visão da frustração. Ela não entende aquela queda dela ali como uma coisa frustrante. Ela entende aquela queda ali como uma coisa normal e levanta e vai, porque ela ainda não passou pelo que eu falei para vocês da castração. Ela não passou pelo período de 6 anos, quem não viu está no início da live, dos 6 a 8 anos ali, dos 5 a 8 anos, do período da castração, que é uma frustração, entendeu? Então ela não passou, então ela vai cair e levantar, vai cair e levantar. Então a gente tem que trazer esse cair e levantar da criança para a nossa vida, para que a gente venha superar as frustrações. Nós caímos, ressignificamos e vamos para frente novamente. Caímos, ressignificamos. Nossa vida vai virar uma roleta de frustrações, só que nós vamos pegar essas frustrações, vamos ressignificá-las e posicionar elas novamente. Se eu não consigo fazer isso, aí eu preciso entrar num processo terapêutico, aí não tem papo, entendeu? Tem que entrar na terapia para você ter contato com o seu
eu, ter contato com o teu eu interno e contato com a tua pessoa para você continuar seguindo a tua caminhada. Porém, deixo aqui esse recado: não ache que as frustrações da tua vida elas vão ser coisas que vão te detonar. Você pode ressignificá-las e se reinventar. Tem pessoas aí que se reinventam com 60 anos, com 70 anos. Eu tenho pacientes aqui de 65 anos que se reinventaram, levaram uma vida de 65 anos numa mesmice tremenda, e de repente com 65 anos eles entram num processo de autoconhecimento e falam: caramba, eu tenho mais óleo para queimar aí, entendeu? Eu tenho mais vida para viver. Então, e deparo também com pessoas de 30 anos, 25 anos, totalmente deprimida, totalmente triste, totalmente sem perspectiva, entendeu? Então a gente pode todo dia se reinventar, pegando as supostas frustrações e entendendo o que elas querem nos dizer, entendeu? Porque frustrações a gente vai passar, nós temos que tirar a capa da criança mimada, da criança com falta. E como a gente faz isso? Através do processo terapêutico, tá? Se você quiser, como eu já te falei, temos aí 3 dias que nós vamos ter de Masterclass de Saúde Emocional. É só entrar no meu grupo lá através da bio, vai ser dia 14, 15 e 16 de agosto agora. E se você quiser um e-book sobre essa live de hoje de frustração, é só você compartilhar essa live com 3 pessoas e entrar no grupo lá e no meu inbox falar: Sandro, eu quero, que eu vou mandar um e-book para você, tá bom? Vou finalizar a live e agradeço aí a presença de todos. Compartilhe essa live com quem estiver precisando, porque existem muitas pessoas hoje que estão frustradas e precisam de um incentivo para continuar. Pessoas com potencial, sabe? Eu lido com pessoas maravilhosas, pessoas com potencial, pessoas com visão da vida, mas essa questão interna da criação, essa questão interna que foi introjetada, impedem elas de continuar seguindo, elas impedem elas de ter um relacionamento saudável, ter um trabalho que projete você, que você tenha satisfação no teu trabalho e que você pegue realmente essas frustrações da tua vida e você ressignifique isso e se reinvente para a vida. Entenda repetitivamente o que eu estou falando, que as frustrações na nossa vida elas vão vir e a gente aprende a lidar com elas e entende ela como uma coisa da vida. Desde o dia que a gente nasceu, a gente vai viver frustrações e a gente vai ressignificar para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos e ser feliz com aquilo que a gente tem conquistado. Foi a brincadeira que eu fiz com o cabelo branco. Eu estou feliz que apareceu. Eu queria ter ele preto, amém, mas está vindo branco? Pô, legal, é sinal que ou eu posso pensar que eu estou envelhecendo e morrendo, ou eu posso pensar que a maturidade está vindo e que Deus traga sabedoria sobre a minha vida. Entendeu? Então eu fico o tempo inteiro ressignificando os meus pensamentos para que eu venha alcançar os meus objetivos. Ok? Tranquilo? Deus abençoe a tua vida. Compartilha essa live com quem precisa, joga para frente para esse assunto chegar nas pessoas que necessitam. E amanhã, 12h15, eu estarei aqui com outro assunto, tá? Toda terça, quinta e sexta, 12h15, falando um pouquinho sobre saúde emocional. Compartilhe essa live, entre no meu grupo, vamos ter essa Masterclass. É só ir lá na bio do Instagram e entrar no grupo VIP para você participar dessa Masterclass lá no dia 14 e 15, eu acho que é 14, 15, 16 de agosto, através do Zoom, tá bom? Deus abençoe a tua vida e uma boa tarde.